Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Gabriel aqui novamente para o meu canal Nerd. Pois é, depois de muito tempo de inatividade do canal, estou retornando. Planejo alimentar esse canal com mais vídeos, né, depois de muito tempo sem postar. E hoje, nesse vídeo, eu resolvi fazer um comentário muito fora de hora, né? É verdade, que é o que eu achei da segunda temporada de Vinland Saga, né? Qual é a minha opinião? Passei por esse período do anime, né, sem estar postando vídeo no canal. Então, meio que perdi o fio da meada, mas eu acho que é um bom vídeo para retorno. E é uma temporada, né, em que eu sempre estive meio reticente em como que eles iriam fazer essa adaptação, porque é uma temporada muito diferente da primeira, né? Então, eu fiquei pensando, poxa, se eles forem adaptar a segunda temporada de Vinland Saga, eles vão ter que ter uma direção muito boa para passar tudo que precisa ser passado, né? Já que essa segunda temporada é algo muito mais filosófica, muito mais metafórica do que a primeira, que é mais ação e objetivos, né? É uma jornada, e a segunda não. A segunda é algo muito mais quieto, muito mais contida, né? Em um só local, com novos personagens, né? Ou seja, você vai ter que construir toda uma nova identificação com o público, né? Esses novos personagens incluídos. E o que eu achei? Eles acertaram, mas acertaram demais, cara. Não só acertaram, mas como eu fiquei na dúvida, sério, eu fiquei na dúvida se essa segunda temporada é melhor do que a primeira. Por mais que ela não seja agitada e não tenha tanta história e tanta coisa acontecendo como é na primeira, né? A primeira é uma obra-prima, na minha opinião, é claro. Eles conseguiram acertar de maneira assim colossal. Ação, toda a parte mais filosófica e mais existencialista da primeira temporada, eles fizeram, poxa vida, de uma maneira perfeita. E na segunda, qual era o meu medo? O meu medo era que a direção acabasse interferindo radicalmente na mensagem e no que a segunda, no que esse andamento da história poderia ser impactado, sabe? Porque por ser uma temporada que a ação não é o foco, que a parte mais. Toda essa situação de não ter uma jornada, né? Você tá em um local só, acompanhando esses personagens, a vida desses personagens, é algo muito mais difícil de você trabalhar e que faça com que a audiência torne essa realidade algo que você sinta entretido, né? Você fala, pô, que legal, quero ver mais um episódio. Porque não tem muitos plot twists, sabe? Não tem muita. Como é que fala em japonês? Que é quando você termina um episódio e já quer ver logo o outro, sabe? Já quer emendar. Você não tem muitas oportunidades para fazer esse tipo de coisa nessa temporada, né? Então eu fiquei pensando, cara, você vai ter que ter uma direção muito boa para fazer com que essa temporada seja um sucesso. E que bom que é verdade, eles fizeram algo muito bom e muito melhor do que eu esperava. O melhor episódio para mim foi o 9, juntamente com aqueles episódios finais da temporada, né? Que eu acho que é o 22, 23, aquela parte final, né? Do episódio 20 para frente é perfeito, né? Mas o episódio 9 também tem um espaço no meu coração, que é quando o Askeladd aparece no sonho do Thorfinn e tem toda aquela visão de dentro da cabeça do Thorfinn sobre tudo que está acontecendo, né? Sobre as pessoas que ele matou e onde ele realmente se descobre, né? E ele se decide que assim ele precisa mudar os seus objetivos, não mudar os seus objetivos, mas sem criar um objetivo, né? Que ele já não tinha mais nenhum nessa temporada. E basicamente, pelo menos na primeiro terço da temporada, é o que guia, né? É fazer com que o Thorfinn encontre algo para que ele se mantenha vivo. Que ao fim da primeira temporada, com a morte do Askeladd, o Thorfinn se vê realmente em uma casca vazia.
onde o sentido da vida para ele foi retirada à força, né? Ele não teve a capacidade de escolher sair daquele objetivo dele ou não, né? Tirou algo, saiu do controle do Thorfinn e ele não entendeu, sabe? E nessa segunda temporada, nesse primeiro terço da temporada, ele está buscando exatamente isso. Por que que eu preciso viver, sendo que o que, eu, o que me fazia querer viver já não existe mais? Então, esse primeiro terço talvez seja o terço que muitas pessoas talvez não gostem tanto, porque realmente é mais parado, mas eu gostei. Eu achei muito boa a maneira que eles conduziram tudo isso, porque eles apresentaram um novo personagem que é fundamental, né, para a obra como um todo, que é o Einar, e que nessa primeira parte ele basicamente se torna um protagonista, né? A gente fica acompanhando basicamente tudo sob a perspectiva do Einar e as coisas só andam porque o Einar anda, sabe? O Thorfinn, para ele, tanto faz, tanto fez, né? Então o Einar é que toma as rédeas e as coisas só acontecem por conta do Einar. Então, inicialmente a gente tem o Einar como protagonista, talvez muitas pessoas não vão gostar disso. Aí depois desse episódio 9 o Thorfinn encontra o seu objetivo, né? E aí o objetivo dele se torna, junto com Ainas, que é sair dessa situação de escravidão por conta da promessa que eles fizeram com o Ketchel, né? O Ketchel, que se eles conseguissem revender toda aquela plantação que eles fossem construindo na fazenda, eles iriam ser livres. E aí esse seria o objetivo do Thorfinn, ser livre para aí sim buscar o que ele precisa buscar, né? Que é você se tornar um verdadeiro guerreiro, que é o que ele fala, o Askeladd. Ele grita pro Thorfinn no sonho, né? Você precisa lutar lutar a sua verdadeira batalha. Se torne um verdadeiro guerreiro. Você, na visão, né, padrão e tal, do que é um guerreiro, né? Que é alguém que luta com espadas, protege tudo. O Thorfinn já era, né? Ele é um ótimo lutador. Mas o verdadeiro guerreiro, o que que seria? Essa é um dos temas discutidos em Vinland. E que nesse episódio 9 a gente já vê que o caminho, né, que o Thor vai seguir. E aí tem, eu acho que no episódio 14 ou 13, uma conversa dele, do Thorfinn com o Einar, sobre mais ou menos isso, né? Como que ele vai fazer para se tornar esse verdadeiro guerreiro, se tornar uma pessoa melhor. E ele diz, né, que o objetivo dele se tornou o quê? É tentar construir mais casas, ajudar a vida das pessoas mais do que ele arruinou, né? Ou seja, tornar a vida das pessoas melhores e construir casas, fazendo exatamente o oposto que ele fazia antes, né? Que ele acabava com vidas e destruía as casas das pessoas. Então o objetivo dele era esse, e nesse episódio ele se toca, ele se lembra da promessa, no caso de Vinland. Ele comenta com Aina sobre a possibilidade de deles criarem um país onde não existem guerras e nenhum tipo de escravidão. E aí já vem o segundo objetivo do Thorfinn, né? Que é realmente fazer esse país sem guerras e sem escravidão. E aí você já está meio que na metade da temporada, né? Então, na metade da temporada, o Thorfinn realmente conseguiu encontrar o objetivo dele. E o que faltava era sair dali, né? Só que aí, no meio da temporada, começa, né? Por aí, nessa metade da temporada, todo o plot que no caso seria o mais complexo, eu diria, que no caso é todo o acontecimento com Ketchel e o Canute, né? Paralelamente a toda essa questão aí do Thorfinn, o Einar ali tentando sair da escravidão, você eles inserem, né, no caso, ele insere também esse fator, que é fundamental para o restante da temporada, né, onde o Thorfinn acaba encontrando com Canute, a guerra novamente acontece e o Thorfinn está ali no meio de toda essa
situação e ele já não vê a guerra com os mesmos olhos de antes, né? Então ele gostaria de evitar tudo ao máximo conflito, né? Então, como eu poderia dizer essa temporada assim? Como eu poderia definir? O primeiro terço da temporada é realmente a tentativa do Toff de entender o que ele quer. A segunda metade, a segunda parte da temporada seria basicamente dessa maior complexidade no enredo, né? Trazendo mais elementos, no caso, o Canute, aí tem o Ketchum, aí tem o Thorfinn, o Eina, e aí tudo isso acaba se juntando na parte final, que para mim é onde a temporada brilha ainda mais, né? Que é a resolução de tudo, onde o Thorfinn se encontra com o Canute, que ficou perfeito, na minha opinião, né? Aquela conversa que ele tem com o Canute, né? Comentando sobre como que ele iria resolver essa situação. O Thorfinn chega lá e fala: bom, eu só quero resolver a situação falando para você parar com isso, que eu não acho que isso é certo, você está fazendo muitas mortes aqui, o que adianta você matar tantas pessoas? Essas pessoas seriam as pessoas que iriam trabalhar para você e você está matando? Qual que é a lógica disso? Discussão sensacional, né? Eu acho que é o episódio 22, né? E é o episódio anterior, onde acho que o episódio que inicia o confronto entre os dois já é onde os guerreiros, né, que começaram a socar o Thorfinn, eles reconhecem ele como um verdadeiro guerreiro, né? Que é um episódio que me arrepia até agora que eu falei, comecei a falar, né? Onde ele percebe exatamente a contradição disso tudo, né? Onde as pessoas começam a lutar por pessoas que iniciam as guerras, mas que essas pessoas que lutam de fato não tem nada a ver com isso, né? Eles começam essas lutas, se matam, mas no caso a pessoa que começou a guerra é a responsável, né? Por que eles não estão lá batalhando ou fazendo o que for, né? Ou jogando um jogo como até mesmo o Stoffen sugeriu que o Canute e o Ketchum jogassem, né? Por que vocês não se resolvem? Por que vocês têm que mandar pessoas se matarem para resolver o que for que tem que ser resolvido, né? Essa parte é sensacional para mim. Os caras, porra, pegaram tudo o que precisavam pegar ali de maneira essencial, né, toda a questão filosófica ali discutida e a direção brilhou de maneira espetacular, né? Fazendo aquele capítulo ali, eu acho que o penúltimo, ser um espetáculo, né? Com o Aina e o Thorfinn dando as mãos, um chamando o outro por irmão, né? Se você for comparar o mangá, existem algumas alterações, né? Mas que para mim casou perfeitamente, né? E não tem nem o que reclamar. Realmente ficou, poxa, eu não tenho nenhum tipo de reclamação, não me recordo nada que me incomodou demasiadamente, é só aplausos. E o episódio final foi meio que o coroamento, né, o fechamento de toda uma jornada do Thorfinn que saiu da Islândia, né, e retornou à sua casa. Um episódio, porra, quando o Thorfinn encontra a mãe e ela reconhece ele depois de tantos anos, não teve como, né? Eu acabei ficando muito emocionado com aquilo, porque realmente, cara, você vê o quanto que o Thorfinn passou, tudo que o Thorfinn passou por vingança e por descontrole emocional, ele deixou para trás a mãe e a irmã, que é a família dele, né, no caso, e você retornar e ter esse aceite, esse acolhimento da mãe, assim, maravilhoso. Teve um momento ali de comédia também com a Hilde, a Hilde não, a irmã do Toff. Caramba, qual que é o nome dela? Esqueci. Ah, meu Deus, não vou me lembrar. Bom, a irmã dele, a irmã do Toff. E o momento de comédia, né, onde ela não reconheceu, o que é completamente normal, né? Passaram-se o quê? 16 anos que o Toff passou fora de casa e retornou, e aí, né? Pô, ela, não, meu irmão, acho que pô, ele tá morto. O Leaf falou para mim que ele estava vivo num período ali, mas eu acho que ele falou isso só pra gente ficar esperançosa que um dia ele venha retornar, e ela achava isso realmente, né? Que ele já estava morto, Toff. Então ela não
estava acreditando, né? Mas aí depois que ela chega novamente, dá um socaço nele e tudo mais, acho essa cena muito boa. Ela percebe que a mãe reconheceu e tudo mais, então fica tudo tranquilo. Mas assim, eu não tenho o que falar. Temporada perfeita, muito mais do que eu esperava. Eu achei que eles não fossem ter a capacidade de gerir essa diferença entre temporadas, né, da primeira e da segunda, mas foi perfeito. E olha que eu nem falei sobre, né, aquelas histórias paralelas, né, onde você tem a Arnade com o marido dela, tem o próprio filho do Ketchum, né, que também é um arco de personagem bem bacana, né, de amadurecimento desse personagem. Tem o Cobra, né, pô, personagem muito da hora. Assim, temporada sensacional, muito mais do que eu esperava. Tem até um vídeo no canal aqui onde eu falo um pouco sobre o trailer, né, do anúncio da segunda temporada e que eu falo um pouco sobre as razões de eu não achar que talvez a temporada venha agradar a todos. E por mais os pontos positivos que eu tenha colocado aqui, eu entendo perfeitamente que vai ter gente que não vai gostar, mas aí eu acho que talvez não sendo eu sou brabo, eu entendo, e vocês não, mas esse tipo de temporada as pessoas normalmente conseguem entender e aproveitar mais quando você tem uma idade mais avançada, né? Quando você é jovem ali, adolescente, você normalmente não vai ligar tanto para as questões abordadas nessa segunda temporada. Mas quando você já passa dos 18, já é adulto, você já tem seus próprios problemas, você acaba conseguindo identificar algumas nuances ali que, se você é mais jovem, você não identifica, né? Então, é basicamente isso. Sensacional. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam, se vocês quais são os defeitos que vocês acharam. Eu estou falando aqui de uma maneira muito mais abrangente, né? Eu não revi a temporada para estar fazendo esse vídeo. É basicamente uma opinião minha bem não tão aprofundada, né? É mais um bate-papo aqui com vocês, eu externando o que eu gostei, né? Não estou tentando procurar pelo em ovo aqui, né? Mas se vocês têm esses pelos em ovo achados, olha só o que eu estou falando. Pois é, comente aí nos comentários o que vocês não gostaram, né? Fale também o que vocês gostaram aí, para a gente sair batendo um papinho aí da hora. Então, se vocês curtiram o vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, que eu estou tentando aqui retornar com os vídeos. Eu espero fazer muito mais vídeos, né? E eu conto com o comentário de vocês e o engajamento, né? Para que a gente consiga aumentar essa comunidade, né? De Vinland Saga, comentando sobre Vinland Saga e sobre diversos outros animes e coisas que eu acho que sejam interessantes. Comentem aí também o que vocês gostariam que eu fizesse aqui no canal, o tipo de vídeo que vocês gostariam que eu fizesse. Se vocês curtem esse tipo de vídeo que eu estou fazendo agora, só deixe as suas sugestões aqui no comentário. Então é isso. Valeu, galera. Até o próximo vídeo no meu canal Nerd. Falou!